Bom dia, meus queridos. Eu sou a Nair Oliveira Santos, tenho 86 anos de idade e hoje vim compartilhar com vocês uma história que guardei dentro do meu peito por muitas décadas. Antes de começar, queria pedir para vocês curtirem este vídeo, se inscreverem no canal e me contarem nos comentários de onde estão assistindo. É uma alegria imensa saber que minha história pode alcançar tantos lugares diferentes. Eu nasci em 1939, num sítiozinho lá no interior de Pernambuco. Nossa vida era simples, sabe? Mas tinha muito amor na nossa casa. Meu pai trabalhava na roça e minha mãe cuidava de nós, os 7 filhos. Eu era a terceira mais velha. A gente vivia com pouco, mas nunca faltou o essencial. Um teto, comida na mesa e o carinho da família. Essas lembranças são o tesouro que eu carrego comigo. Tudo mudou quando completei 18 anos, em 1957. A nossa colheita daquele ano foi destruída por uma tempestade violenta que arrasou quase todas as plantações da região. Meu pai, desesperado com as dívidas, não via outra saída. Ele teve que aceitar a oferta que chegou pelas mãos do filho do coronel da cidade. Me mandar para trabalhar como empregada doméstica na casa de uma família rica, lá em Recife. É um favor que estão fazendo para nós, Nair, dizia meu pai com os olhos baixos, evitando me encarar. Vão te pagar bem. Vai ter comida, roupa e um teto. É mais do que a gente pode te oferecer agora, minha filha. Eu não tive escolha. Com uma trouxinha de roupa e o coração apertado, me despedi da minha família numa manhã de junho. O filho do coronel me levou num pau de arara, junto com um monte de saco de feijão. Foram quase 5 horas de viagem, o sol queimando minha pele e a poeira entrando nos meus olhos. Eu chorava em silêncio, com medo do que ia encontrar, mas também com uma pontinha de esperança de poder ajudar minha família. Quando finalmente chegamos em Recife, meus olhos se arregalaram. Eram os prédios altos, as ruas asfaltadas, os carros. Nossa, eu nunca tinha visto nada parecido. A casa dos meus futuros patrões era imensa. Um casarão de 2 andares com colunas na entrada, rodeado por um jardim que parecia de filme. Parecia um sonho, né? Mas a realidade não demorou a se mostrar bem diferente. Fui recebida pela dona da casa, Dona Marlene. Uma mulher alta, magra, com o rosto sempre franzido, como se estivesse o tempo todo de mal com a vida. Seus olhos me mediram de cima a baixo, como se eu fosse um bicho à venda numa feira. Tá suja demais para entrar na minha casa. Foi a primeira coisa que ela me disse. João, leve ela pelos fundos e diga pra Zefa dar um banho nela antes que toque em qualquer coisa. O motorista me levou por um caminho de lado até os fundos da casa. Lá ficava o quartinho de empregados. Um cubículo sem janela, com só uma cama estreita, um baúzinho de madeira e um gancho na parede para pendurar a roupa. Não tinha ventilador e o calor era sufocante. Nenhum conforto. É aqui que você vai dormir, disse a dona Zefa, a cozinheira, uma senhora de idade que parecia carregar o peso do mundo nas costas. Guarde suas coisas rápido e vamos ao trabalho. A patroa não gosta de preguiça. Mal tive tempo de largar minha trouxinha em cima da cama e a Zefa já me entregava um uniforme cinza e um avental branco. Se troque e depois venha para a cozinha. Eu vou te mostrar o que fazer. Naquele primeiro dia, eu trabalhei até depois da meia-noite. Lavei pilhas de louça, esfreguei o chão da cozinha de joelhos, limpei os banheiros e ainda ajudei a preparar o jantar. Quando finalmente pude me deitar, meu corpo todo doía. Minhas mãos, que nunca tinham visto produto de limpeza forte, estavam vermelhas e ardiam como se tivessem pegando fogo. Você vai se acostumar, disse a Zefa, ao me ver chorando baixinho na cama. Todas nós nos acostumamos. O que eu não sabia era que aquele dia tinha sido o mais fácil da minha nova vida. Na manhã seguinte, acordei às 5 da madrugada com Dona Marlene batendo na porta do meu quarto. Já tá na hora de começar o serviço, menina preguiçosa. As janelas precisam ser lavadas antes do café da manhã e não quero ver nenhuma marca de dedo no vidro ou você vai ficar sem comer hoje. Foi o começo de um regime brutal. Eu trabalhava mais de 16 horas por dia, sem descanso. Comia só uma vez direito, as sobras do jantar da família, e comia rápido, na cozinha, em pé, porque não era permitido sentar à mesa. Qualquer falha, por menor que fosse, era punida severamente, desde ficar sem comida até levar tapa na cara, ou passar horas de joelhos no quintal, no sol ou na chuva para aprender a ter disciplina, como dizia o Dr. Ricardo, marido da Dona Marlene. As humilhações eram constantes. Dona Marlene me chamava de anta, de estúpida, de selvagem.
Dizia que eu tinha sorte de ter sido acolhida por uma família tão generosa. O doutor Ricardo, um médico respeitado na cidade, fingia ser bom na frente das visitas. Mas quando estávamos sozinhos, seus olhos me seguiam pela casa de um jeito que me deixava gelada por dentro. Num certo domingo, uns 2 meses depois que eu cheguei, a família saiu para a missa. Ficou só eu e a Zefa em casa. A cozinheira aproveitou para me contar que a empregada anterior tinha fugido. Tinha fugido depois de sofrer coisas que não se deve contar. Nas mãos do patrão. Tenha cuidado, menina. Ela sussurrou, olhando nervosa para a porta. Quando a patroa viaja para visitar a irmã no Rio de Janeiro, o doutor fica que nem um lobo solto. A moça que estava aqui antes de você teve que fugir no meio da noite, sem levar nada. Nem o pagamento que nunca recebeu. Foi aí que me dei conta de que também não tinha recebido nenhum salário. Quando perguntei para Zefa, ela só deu de ombros. Eles dizem que estão mandando o dinheiro para sua família. Você não sabia? Naquela noite eu chorei até dormir. Eu estava presa. Numa armadilha sem saída, longe de casa, sem dinheiro, sem conhecer ninguém na cidade grande. E o pior, ainda estava por vir. 6 meses se passaram naquela casa, quando meus piores medos se tornaram realidade. Numa sexta-feira de dezembro, Dona Marlene viajou para passar o fim de semana com a irmã doente. Eu estava na cozinha, terminando de secar a louça do jantar, quando o doutor Ricardo entrou. A Zefa tinha saído para comprar remédio para a bronquite dela e estávamos sozinhos na casa. Menina, ele disse com uma voz que nunca tinha usado comigo antes. Venha até meu escritório. Preciso que você limpe um vinho que eu derramei. Meu coração disparou. Lembrei na hora do aviso da Zefa. Com as mãos tremendo, eu fui para o escritório, levando um balde e uns panos. Não tinha vinho derramado nenhum. Ele trancou a porta atrás de mim. Eu não vou descrever em detalhes o que aconteceu naquela noite. Algumas feridas, mesmo depois de décadas, ainda doem demais para serem expostas por completo. Só posso dizer que eu implorei, chorei e tentei lutar, mas ele era um homem forte de 45 anos, e eu, uma menina do interior de apenas 18. Quando finalmente consegui voltar para o meu quarto, horas depois, eu estava quebrada por dentro. Não era só meu corpo que doía, mas algo dentro da minha alma tinha se partido. Passei a noite inteira em claro, ouvindo cada barulho da casa, apavorada com a possibilidade da porta se abrir de novo. Na manhã seguinte, eu mal conseguia me mover para fazer minhas tarefas. A Zefa notou que eu mancava e que tinha marcas nos braços. Ela só abaixou os olhos e murmurou: Eu te avisei, menina. A impotência dela refletia a minha. Naquela época, quem ia acreditar na palavra de uma empregada da roça contra a de um médico respeitado? Quando Dona Marlene voltou, no domingo à noite, o doutor Ricardo disse para ela que eu tinha quebrado um jogo de cristal caríssimo e precisava ser punida. Minha patroa, sem nem checar se era verdade, me trancou no quartinho de ferramentas debaixo da escada. Fiquei lá por 2 dias, só com um copo d'água e um pedaço de pão por dia. No escuro, entre baldes e vassouras, eu pensei muitas vezes em acabar com a minha própria vida. Mas foi ali, no fundo daquele poço escuro, que tomei uma decisão. Eu precisava sobreviver. Não apenas existir, mas viver o suficiente para um dia contar essa história e, quem sabe, impedir que outras meninas passassem pelo mesmo. Comecei a guardar na minha mente cada detalhe, cada palavra, cada dor, não como vítima, mas como testemunha. As semanas seguintes foram um pesadelo sem fim. O doutor Ricardo sempre achava um pretexto para me chamar quando estávamos sozinhos e cada vez que isso acontecia, um pedaço da menina que eu fui morria. Tentei contar para Zefa o que estava acontecendo, na esperança de que ela pudesse me ajudar. Mas percebi que ela também era uma vítima, do jeito dela. Certa vez encontrei ela chorando na despensa. Por que a senhora ainda está aqui? Eu perguntei. Não tenho para onde ir, respondeu a Zefa, com os olhos vazios. Trabalhei aqui a vida toda. Não conheço outro mundo. E você, menina, também não tem para onde ir, tem? Ela estava certa. Ou pelo menos eu achava que estava. Minha família dependia do dinheiro que supostamente eu enviava para casa. Não tinha como voltar para o sítio sem um tostão, nem como sobreviver sozinha na cidade grande, sem estudo, sem ninguém. Eu estava encurralada. Lá pelo 8º mês naquela casa, minhas mãos já não eram mais as mesmas. Estavam grossas, cheias de calos e pequenas cicatrizes dos cortes com facas, dos produtos de limpeza.
Ironicamente, aquelas mãos calejadas se tornaram meu símbolo silencioso de resistência, a prova física do que eu estava suportando. Uma noite, enquanto eu esfregava o chão do corredor, ouvi Dona Marlene e o Dr. Ricardo conversando no quarto. Falavam de mim. Aquela menina tá ficando petulante demais, dizia Dona Marlene. Ontem peguei ela olhando pela janela quando devia estar limpando os vidros. Acho que tá pensando em fugir. Não se preocupe, respondeu o Dr. Ricardo com uma voz que me gelou os ossos. Ela não tem para onde ir. Além disso, mandei uma carta para o pai dela dizendo que ela adoeceu e precisamos gastar o salário dela com remédios. Eles acreditaram, claro. Gente simples é assim. Naquele momento, algo estalou dentro de mim. Eles não estavam apenas abusando de mim de todas as formas possíveis, mas também estavam enganando a minha família, que provavelmente estava preocupada, sofrendo com notícias falsas sobre minha saúde. A raiva começou a tomar o lugar do medo. No dia seguinte, quando fui ao mercado comprar as coisas da feira, fiz algo que nunca tinha ousado fazer. Desviei do caminho de sempre e entrei numa igreja que ficava umas quadras mais para frente. Era uma construção antiga, com vitrais coloridos e um silêncio que abraçava a gente. Sentei no último banco, tremendo de medo de ser descoberta, e chorei como não chorava há meses. Uma freira idosa se aproximou e sentou do meu lado. Não me perguntou nada. Só ficou ali, em silêncio, até minhas lágrimas secarem. Então, com delicadeza, ela colocou a mão sobre a minha. Uma mão tão diferente das mãos que me tocavam naquela casa. Deus vê o seu sofrimento, minha filha, ela disse com uma voz serena. E eu também vejo. Se precisar de ajuda, estarei aqui todas as manhãs. Foi como se uma janelinha se abrisse num quarto escuro. Não disse nada para ela naquele dia. O medo ainda era maior que a esperança. Mas eu voltei para a casa dos patrões com algo novo no peito. A possibilidade de escapar. Durante as semanas seguintes, sempre que ia ao mercado, eu dava um jeitinho de passar rápido pela igreja. Às vezes, a freira estava lá. Outras vezes, não. A gente nunca conversava muito, eu não tinha tempo sem levantar suspeitas. Mas cada visitinha daquela me dava força para aguentar mais um dia. E mais um. Foi numa dessas visitas apressadas que conheci a irmã Lúcia, uma freira mais jovem que cuidava de um pequeno orfanato da igreja. Quando soube da minha situação, ela me fez uma oferta que mudaria minha vida para sempre. Temos uma vaga para ajudante na cozinha do orfanato, sussurrou a irmã Lúcia, enquanto eu estava ajoelhada no confessionário, fingindo rezar para ninguém desconfiar. O salário é pouco, mas oferecemos cama, comida e proteção. Se decidir vir, estaremos de portas abertas. Aquelas palavras plantaram uma semente de coragem que cresceu devagarinho dentro de mim. Pelas 2 semanas seguintes, eu planejei cada detalhe da minha fuga, sabendo que teria uma só chance. Comecei a esconder coisinhas que poderiam ser úteis. Um pedaço de pão duro, uma faca de cozinha velha que ninguém usava, uma caixa de fósforos. E o mais importante, descobri onde a Dona Marlene guardava o dinheiro das compras da semana. Não me orgulho de dizer que planejei roubar, mas naquela situação, eu não via como sobreviver sem algum trocado. Eu não considerava aquilo um roubo de verdade. Era só uma parte mínima do que me deviam por meses de trabalho sem pagamento, pelos abusos, pela dignidade roubada. O destino conspirou a meu favor. Fiquei sabendo que os patrões iam viajar para o batizado do filho de um primo importante em outra cidade. Iam sair numa sexta e só voltar na segunda. A Zefa ficaria em casa, com a bronquite atacada, provavelmente dormindo dopada de remédio. Na noite anterior à viagem, Dona Marlene me chamou no quarto dela para passar as instruções, como sempre fazia. Quero que você limpe todos os armários da despensa, ela ordenou, enquanto arrumava as joias que ia levar. Tá tudo imundo, cheio de traça, e não quero ver uma aranha quando eu voltar. Ouviu bem? Da última vez você deixou teia nos cantos. Sim, senhora. Respondi de cabeça baixa, escondendo a tempestade que se agitava dentro de mim. Seria a última vez que eu ouviria as ordens dela. Ela continuou listando tarefas impossíveis de cumprir no prazo, como sempre, só para depois ter motivo para me castigar. Enquanto ela falava, percebi uma coisa. Dona Marlene não era aquela figura poderosa e intimidadora que eu sempre vi. Era só uma mulher amarga, pequena por dentro, que precisava diminuir os outros para se sentir importante. Naquela noite não consegui dormir. Cada rangido da casa me acordava. Quando o relógio da sala marcou 4 da manhã, levantei em silêncio.
Vesti a única muda de roupa que eu tinha além do uniforme. Guardei meus poucos pertences num saco de pano e, com o coração quase saindo pela boca, saí do quartinho dos fundos. A casa estava mergulhada em silêncio. Eu ouvia a respiração pesada da Zefa, que dormia numa esteira no chão da cozinha. Passei por ela na ponta dos pés, rezando pro assoalho não ranger. Fui direto pro escritório do Dr. Ricardo, onde eu sabia que Dona Marlene guardava o dinheiro das compras, numa gaveta da escrivaninha. Com as mãos trêmulas, abri a gaveta o mais devagar possível. O envelope estava lá. Tinha o que parecia ser o equivalente a uns 2 meses do meu suposto salário. Eu hesitei por um instante. Pegar aquele dinheiro significava cruzar uma linha. Mas aí eu lembrei das cartas mentirosas para minha família, das noites de terror, das humilhações. Minha resolução se fortaleceu. Peguei só metade do dinheiro, para não dar na cara logo de cara. Na cozinha, enchi uma trouxinha com um pedaço de queijo, pão e umas frutas. Foi quando ouvi um gemido. A Zefa tinha acordado e me olhava da sua esteira no canto. "Você vai fugir?" ela disse. Não era uma pergunta. Eu congelei. Esperei ela gritar, chamar ajuda, acabar com a minha única chance. Mas em vez disso, ela se levantou devagarinho. Foi até um pote de farinha na prateleira e tirou de lá um embrulhinho de papel. "Meu pagamento da semana passada", disse, me estendendo umas notas amassadas. "Pegue, você vai precisar mais do que eu." Lágrimas vieram aos meus olhos. "Por que a senhora está me ajudando?" "Porque eu nunca tive a coragem de fazer o que você está fazendo agora", ela respondeu, com um sorriso triste. "Vá, menina. Vá antes que o dia amanheça de vez." Com um nó na garganta, abracei aquela senhora que, do seu jeito, também era uma prisioneira. "Venha comigo", sussurrei. Ela balançou a cabeça. "Tô velha demais para recomeçar. Mas você não. Você ainda tem uma vida inteira pela frente." Saí pela porta dos fundos quando os primeiros raios de sol começavam a iluminar o céu. O ar fresco da manhã, o canto dos passarinhos, foi como nascer de novo. Caminhei rápido, sem olhar para trás. Por volta das 7 da manhã, cheguei na igreja. A irmã Lúcia me viu, assim que terminou de arrumar as flores no altar. Sem fazer perguntas, me levou por uma porta lateral até o convento. "Você está segura agora." Foi tudo o que ela disse antes de me levar para um quartinho simples, mas limpo, com uma janela que dava para um jardim. Eu desabei na cama e dormi por quase 24 horas seguidas. Quando acordei, meu primeiro pensamento foi de pânico. Achei que tinha sonhado com a fuga, mas aí vi a cruzinha na parede. Senti o lençol limpo, ouvi vozes de crianças brincando ao longe e soube que era real. Eu tinha escapado. Comecei a trabalhar na cozinha do orfanato. Era um trabalho duro, mas aqui eu era tratada com respeito. Podia sentar para comer, tinha horário de descanso, e ninguém nunca levantou a voz ou a mão para mim. 2 semanas depois, a irmã Lúcia me chamou no escritório dela. O rosto estava sério. "Nair, preciso te contar uma coisa. O Dr. Ricardo esteve aqui hoje cedo. Ele está procurando por você. Diz que você roubou dinheiro e joias da família." Meu sangue gelou. "Eu só peguei metade do dinheiro da feira, irmã. Era menos do que me deviam. Juro que não toquei em nenhuma joia." Ela assentiu. "Eu acredito em você. Mas ele tem muita influência na cidade. Trouxe até um policial com ele." "E agora?" perguntei. "Já me vendo, sendo arrastada de volta para aquele inferno." "Agora você precisa sair da cidade", ela respondeu, me entregando um envelope. "Temos uma casa de irmãs em Campina Grande. Elas estão te esperando. Aqui tem dinheiro para passagem e uma carta de apresentação." "Mas, e minha família? Eles acham que eu tô doente." "Vamos dar um jeito de avisar seus pais quando você estiver segura. O importante agora é você desaparecer daqui." Naquela mesma noite, embarquei num ônibus para Campina Grande. A viagem durou quase 10 horas. Pela janela, eu via Recife ficando para trás, as luzes diminuindo, até sumirem na escuridão. Cheguei em Campina Grande na manhã seguinte, cansada, assustada, mas livre. O convento ficava no alto de uma colina. Fui recebida pela irmã Helena, uma senhora enérgica de olhos bondosos. Ela me mostrou meu quarto, pequeno, mas só meu, com uma janela que dava para um pomar de laranjeiras. "Tá com fome, minha filha?" ela perguntou. "Sim, irmã. Então vamos para a cozinha. O trabalho começa amanhã. Hoje você só precisa recuperar suas forças."
Na cozinha, sentei à mesa com outras 3 moças que também moravam e trabalhavam lá. Uma delas, a Tânia, sorriu e me passou a cesta de pão. Seja bem-vinda. Aquele gesto, tão simples, me fez chorar. Eu não lembrava a última vez que alguém tinha sido gentil comigo de graça. Depois do café, a irmã Helena me levou para o quintal. Várias mulheres trabalhavam em uns tanques grandes de cimento. Era uma lavanderia. O convento se sustentava lavando roupa para famílias ricas da cidade. Este será seu trabalho, se você quiser, explicou a irmã. É pesado. Suas mãos vão sofrer mais um bocado no começo. Mas é honesto, e ninguém aqui vai te fazer mal. Olhei para as minhas mãos, já calejadas, cheias de cicatrizes. Não tenho medo de trabalho duro, irmã. Nunca tive. No convento de Campina Grande, eu encontrei mais que um refúgio. Encontrei um lugar para reconstruir quem eu era. As outras mulheres que trabalhavam comigo tinham histórias parecidas com a minha. A gente formou uma pequena comunidade de sobreviventes. Nas horas de folga, a gente dividia as dores e, surpreendentemente, muitas risadas. Pela primeira vez desde que saí de casa, eu senti que pertencia a algum lugar. Depois de 6 meses, a irmã Helena me chamou. Conseguimos contato com sua família. Nair. Aqui está uma carta da sua mãe. Com as mãos tremendo, eu abri. A letra garranchada da minha mãe. Ela contava que tinham ficado desesperados, sem notícias. Meu pai quis ir atrás do Dr. Ricardo para fazer justiça com as próprias mãos, mas meus irmãos não deixaram, com medo que ele acabasse preso. No final, minha mãe implorava para eu voltar para casa. Eu chorei por horas. Uma parte de mim queria correr de volta para o abraço da minha mãe, mas outra parte, uma parte que nasceu no sofrimento, sabia que eu não podia voltar. Eu não era mais a mesma Nair. Em 1959, depois de quase 2 anos na lavanderia, uma das clientes, a dona Cida, dona de uma pensão para moças, ficou impressionada com meu trabalho. Você tem mãos de ouro, menina, ela disse um dia. Estou precisando de alguém para gerenciar a lavanderia da minha pensão. Você não quer ir? A proposta era tentadora, mas significava deixar a segurança do convento. Conversei com a irmã Helena e, para minha surpresa, ela sorriu. É uma ótima oportunidade, Nair. Você já está pronta para voar com suas próprias asas. E assim, aos 22 anos, me mudei para a pensão da dona Cida. Meu novo quartinho era bem melhor. O trabalho era puxado, mas eu estava no comando. Comecei a criar minhas próprias técnicas para tirar manchas, usando limão, bicarbonato. Logo, a lavanderia da pensão ficou famosa na cidade. Em 1961, com o dinheiro que juntei, finalmente pude visitar minha família. Foi uma emoção só. Minha mãe chorava me abraçando. Meu pai, um homem de poucas palavras, só segurou minhas mãos calejadas e murmurou: Me perdoe por ter te mandado para longe. A vida deles tinha melhorado, mesmo sem o dinheiro que o Dr. Ricardo prometeu. Deixei com eles quase tudo que eu tinha economizado. De volta a Campina Grande, mergulhei no trabalho. Em 1962, a dona Cida me chamou para uma conversa. Ela ia se aposentar, vender a pensão. Mas a lavanderia, Nair, ela é sua. Você que a transformou. Eu vendo ela para você. E você me paga aos pouquinhos. Eu fiquei sem fôlego. Eu, dona do meu próprio negócio, não tenho dinheiro, dona Cida, mas tenho conhecimento, dedicação e a melhor reputação da cidade. O dinheiro vem. Eu aceitei. Aos 25 anos, me tornei proprietária da lavanderia Mãos de Ouro, nome que a dona Cida sugeriu. O começo foi difícil. Aluguei um espacinho, comprei equipamento usado, trabalhei quase sozinha. Mas a clientela veio atrás de mim. Aos poucos, pude contratar ajudantes. E eu sempre dava preferência para mulheres em situações difíceis, como eu estive um dia. Ensinava com paciência, tratava com respeito, pagava salários justos. Em 1965, assinei um contrato para cuidar de toda a roupa do recém-inaugurado grande hotel da cidade. Foi o que mudou o patamar do meu negócio. Lembro do dia em que assinei. Sentada na poltrona de couro, com meu vestido elegante, segurei a caneta com minhas mãos, ainda calejadas, ainda marcadas, mas agora poderosas. Assinei: Nair Oliveira Santos, proprietária. Quanto caminho percorrido, quanta lágrima derramada, mas quanta força descoberta, quanta vida reconquistada. Naquela noite, sozinha no meu apartamentozinho, olhei para as minhas mãos. Cada calo, cada cicatriz, contava uma história. De dor, sim, mas também de persistência.
Aquelas mãos que foram forçadas a esfregar chão até sangrar. Agora assinavam contratos. Empregavam outras mulheres, construíam um futuro. As mãos calejadas, que um dia foram símbolo da minha opressão, viraram o instrumento da minha libertação. Em 1970, a Mãos de Ouro já era um galpão maior, com equipamento moderno e 15 funcionárias. Naquele ano, recebi uma notícia que fez minhas pernas tremerem. Uma cliente comentou que estava hospedando um casal de médicos de Recife, o Dr. Ricardo e a Dona Marlene. 13 anos tinham se passado, e agora os fantasmas do meu passado estavam a poucos quilômetros de distância. Passei a noite em claro. No dia seguinte, tomei uma decisão. Eu queria vê-los. Não para me vingar, mas para me libertar do medo. Descobri que ele ia dar uma palestra na faculdade de medicina. Vesti minha melhor roupa, um tailleur azul marinho, prendi o cabelo num coque e, pela primeira vez em anos, passei batom. Sentei na última fileira do auditório lotado, e lá estava ele no palco, mais velho, cabelo grisalho, mas com a mesma arrogância. Enquanto ele falava sobre salvar vidas, eu só pensava em quantas vidas ele tinha destruído. E uma revelação veio à minha mente. Ele não era um monstro todo-poderoso, era só um homem. Um homem cruel, sim, mas apenas um homem. Ao final, todos se levantaram para aplaudir. Eu fiquei sentada, em silêncio. Naquele momento eu entendi. O Dr. Ricardo não tinha mais nenhum poder sobre mim. Saí de lá sentindo uma libertação. Meus fantasmas tinham ido embora, e dessa vez não levaram nada de mim. Em 1972, transformei uma parte da lavanderia num centro de treinamento. O projeto Recomeço. O objetivo era ensinar meu ofício para mulheres em situação de risco, vítimas de violência, mães solteiras, mulheres que, como eu um dia, precisavam de uma porta de saída. Em 1975, recebi o prêmio de Empreendedora do Ano pelo trabalho social. No palco, diante de 200 pessoas, contei uma parte da minha jornada. Minhas mãos calejadas são meu maior patrimônio, eu disse, mostrando-as sem vergonha. Cada marca é uma lição, cada cicatriz é uma batalha vencida. E agora, essas mesmas mãos estão estendidas para ajudar outras mulheres a se levantarem. Em 1978, recebi uma carta. Era da Zefa, a cozinheira. O Dr. Ricardo tinha morrido de infarto, e a Dona Marlene, cada vez mais amarga, a tinha demitido sem pagar nada depois de 30 anos de serviço. Lembrei de você, menina, ela escreveu. Da sua coragem. Agora estou velha, doente e sem lugar para ir. Não hesitei. Mandei dinheiro para passagem. Quando a Zefa chegou, estava tão magrinha. A senhora me deu seu dinheiro naquela noite, eu disse, abraçando-a. Foi o suficiente. Ela passou a morar num apartamento que eu mantinha para emergências e ajudava com coisinhas leves no projeto, uma presença constante que me lembrava de toda a minha jornada. Nos anos 80, com tudo prosperando, eu criei uma pequena creche na lavanderia, o Cantinho da Esperança, para os filhos das mulheres que trabalhavam e estudavam comigo. E aqui estou eu hoje, aos 86 anos, contando essa história para vocês. A Mãos de Ouro virou uma rede de lavanderias. O projeto Recomeço já formou mais de 1000 mulheres. O Cantinho da Esperança virou uma escola infantil modelo. As pessoas me perguntam se eu perdoei o Dr. Ricardo e a Dona Marlene. É uma pergunta difícil. Não carrego mais ódio, mas também não romantizo o que aconteceu. Foi uma injustiça terrível. O que eu fiz foi transformar aquela dor em combustível, para mudar a minha vida e a vida de centenas de outras mulheres. A maior vitória não está nos prêmios ou nos negócios, mas em cada mulher que passou pelo projeto e hoje pode olhar para as próprias mãos com orgulho, sabendo que são instrumentos de sua liberdade. Se há uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, é esta. Não importa quão profundas sejam suas feridas, elas podem se transformar em força. Não importa quão calejadas estejam suas mãos, elas ainda podem criar beleza. E não importa quão escura pareça a noite. O amanhecer sempre chega para aqueles que têm a coragem de continuar caminhando. Meus queridos, se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Um beijinho da vovó.